Olá, sejam muito bem-vindos. Sou a professora Marta Patrícia, estaremos juntos na aula de hoje. Vamos ver o que teremos na aula? Aula 16. Objeto de conhecimento. Mídias e ferramentas digitais nos processos de produções autorais e colaborativas. Detalhamento. Produções artísticas em diferentes mídias e ferramentas digitais, considerando os aspectos autorais do trabalho em equipe e procedimentos estéticos, éticos, críticos e criativos. Aproximação social por meio da articulação de saberes artísticos nas diferentes mídias e ferramentas digitais em processos de produção individual, coletiva e colaborativa. Processos de produção interdisciplinar e ou transdisciplinar que envolvam as linguagens artísticas, artes visuais, dança, música, teatro e artes integradas, considerando as dimensões da criação artística no universo digital. Vamos então à nossa aula de hoje. Muito bem, então vamos começar falando sobre a produção. A arte, as pinceladas, a criação que precisa de uma ambientação. E quando falamos dessa produção artística, nós vamos pensar um pouco fora da caixa, trazendo não aquela produção dos grandes artistas, mas aquilo que está mais próximo de nós. Mas para isso, precisamos entender primeiro, afinal, o que é produção artística e por que é importante. Quando falamos disso, vamos perceber vários tipos de produção artística. Dentro disso, nós temos várias técnicas, entendimentos, processo de construção. Afinal, cada um possui o seu tempo e sua forma de produzir. Sabe aquela coisa de que, não, eu tenho meu tempo, eu tenho meu processo, vou fazer daqui a pouco. E algumas pessoas ficam chateadas com isso. Mas na arte isso precisa ser respeitado, porque é uma particularidade desse processo criativo. Assim, nós também vamos perceber que existem os modos de liberação. E tudo isso está dentro dessa grande produção artística. Então, vamos trazer o que Fischer nos fala. Olha só. Ele fala para a gente que as criações que surgem a partir do pensar reflexivo e crítico do homem estão em constante mudança, sempre construindo e desconstruindo algo. E é exatamente nesse construir e desconstruir algo que se encontra a mudança e o novo, que agregam diversas linguagens e acrescentam a cultura local. Assim, vamos ver que existe um fluxo de mudança, onde o artista ele tem a oportunidade de transitar por diversas áreas, tendo assim a necessidade de vivenciar outros ambientes, que vão trazer o quê? Algo que vai lhe proporcionar novas ideias. Então, quando falamos dessas ideias, vamos perceber que é uma forma diferente de manifestar. E dentro disso, vamos ter as nossas linguagens artísticas. Cada um possui a sua forma de manifestar. Então, tem aqueles que têm mais aptidão para a dança, outros para a música, para a literatura, ou até mesmo para o audiovisual, para a produção de vídeos. E aqui vamos colocar que não existe uma forma certa ou errada, mas aquela que você tem aptidão, ou talvez só falta desenvolver. Todos nós temos essas formas de manifestar, mas tudo isso parte de um outro ponto, que vem da criatividade. Então, a criatividade, ela é aquilo que vai dar sentido à vida. Afinal, nós fazemos isso desde quando somos criança. E quando falamos disso, vamos perceber que os indivíduos criativos, eles estão ali cercados de problemas para resolver.
Porque a criatividade ela nos leva a encontrar soluções, sejam para os problemas do trabalho, da própria elaboração artística, porém, para a arte, isso é algo agregador, porque assim chega-se à solução, o que nos leva à adaptação. E essa adaptação é uma forma de nos trazer de forma mais favorecida para a seleção natural ali, trazendo dessa forma um produto. E quando falamos disso, vamos perceber que é um processo contínuo, onde não está pronto e acabado, mas vamos desenvolvendo e assim nós vamos expandindo cada vez mais, ocorrendo assim uma forma do que a gente chama de inacabamento, ou seja, um processo que está em construção. Por tudo ser contínuo e existir esse ciclo de transformação, esse processo na vida e nas artes também ocorre o reflexo, que parte da linguagem. Então, essa forma de expressar é a sua linguagem. E afinal, o que seria esta linguagem? Segundo aqui nos Medeiros, vamos perceber que é aquela coisa que dá sentido. Então, quando falamos da linguagem, é falar desta vida sentida para o ser humano, que vai trazer ali a questão de dominar e trazer a escuta, o movimento. Tudo isso nos leva a perceber que é uma arte ímpar, ou seja, diferente, porque cada um possui a sua forma de manifestar, de expressar. E dentro dessa linguagem é a mesma coisa, porque mesmo que seja a mesma frase, o mesmo movimento, você tocar a mesma música, cada um vai ter a sua personalidade. Então, a linguagem como meio comunicacional, ela torna-se não mais apenas uma mensagem, mas uma expressão artística, que independente do âmbito em que ele esteja, vai trazer a questão da compreensão ali da realidade, trazendo um olhar do que foi compreendido. E por isso, essa questão de olhar para as relações dentro desse processo. Olha só, a gente percebe aqui na imagem que tem as pessoas conversando e tem uma olhando de fora e tem uma linguagem corporal. Então, não vamos nos limitar a falar da linguagem apenas na perspectiva da língua. A linguagem, ela é essa expressão. Afinal, a mensagem, ela não precisa estar apenas escrita. Ela pode ser dançada, tocada, desenhada. E aqui a gente percebe que tem tanto a linguagem verbal quanto a linguagem corporal. O braço cruzado, as mãos para frente passam uma mensagem. Então, a gente vai perceber que ocorre um processo. Olha só, aqui a gente entende que ocorre ao mesmo tempo essa linguagem traz um caminho. E esse caminho nos leva a esse processo criativo. Então, eu tenho um processo de linguagem, mas esse processo de linguagem também me leva a um processo criativo. E o caminho eu escolho. Lembra que cada um tem a sua personalidade? Então, cada um também vai encontrar a sua forma de fazer. Desse jeito, a gente percebe que o processo criativo artístico, ele é uma busca. E o que seria isso? Seria exatamente olhar para aquele artista, para aquela mensagem, com outros olhos, percebendo assim que nós estamos cada vez mais trazendo um outro olhar, uma perspectiva diferente para a forma de comunicar. E aqui eu posso trazer o impacto dos sentimentos, do visual, as provocações e questionamentos da realidade, entre outros. Então, quando eu falo desse processo que tem um caminho, cada um tem o seu. Mas quando a gente está perdido e não sabe por onde começar, existe o que a gente chama de receita de bolo. Mas, claro, cada um coloca essa receita dentro do seu contexto. Para isso, a gente trouxe aqui uns pontos principais. Olha só, antes de começar, eu preciso fazer a saturação. Isso seria
o processo de amadurecimento da ideia. Quando nós falamos de criar, eu vou idealizar para poder manifestar. Então, eu preciso elaborar, imaginar, trazer o campo das ideias, trazendo a imaginação. E assim, eu vou ver aquilo que pode ser concretizado. Afinal, nem toda ideia a gente sabe que dá para colocar em ação. Mas, quando falamos da saturação, é a primeira etapa desse processo criativo. E nessa fase é quando a gente faz o plano A, B, C, D, todos, para ver o que realmente pode funcionar. E se o primeiro não funcionar, tem os seguintes. Assim que a gente consegue chegar àquela ideia principal, nós vamos para a segunda etapa, que é colocar a mão na massa. É o ato de produzir. Mas quando nós vamos produzir, nós vamos ter nessa etapa de produção a questão da técnica. Lembra que nós falamos ainda agora que cada um tem a sua forma de manifestar? Quer dizer que você vai descobrir qual é a sua aptidão, qual é a técnica, qual é a arte que melhor lhe cabe, ou aquela que vai agregar para a sua ideia principal. Dessa forma, não é pegar tudo de qualquer jeito. É necessário um estudo, fazer uma lapidação dessa saturação, e assim a gente vai chegar aos objetos, às técnicas, às ferramentas que realmente serão algo que vão agregar para esse plano funcionar. Quando eu estou criando, essa etapa de produção é a mais gostosa. Afinal, a mão na massa é a gente fazer e colocar aquela ideia de forma mais visível e palpável. Então, essa aqui é a fase mais demorada para poder concretizar, realmente produzir e fazer a sua obra. Quando nós falamos dessa etapa, lembra que eu disse da técnica? Então, aqui é muito importante salientar que nada surge do nada. O estudo é muito importante. Por isso, quando nós vamos produzir, nós temos que nos debruçar sobre o assunto e tentar entender ao máximo, para assim conseguir trazer algo diferente e agregador. Afinal, toda arte, lembra que falamos de produzir algo que vai trazer uma solução? Eu percebo o problema e eu trago a solução. Não mais do mesmo, mas algo que pode fazer diferença, seja para a vida de uma pessoa ou para o coletivo. E depois dessa fase, vamos para a última etapa, a etapa de liberação. Nessa etapa de liberação, nós vamos perceber que é a parte em que a gente aprecia. É possível admirar e olhar aquilo que já foi feito. Claro, quando nós fazemos, sempre conseguimos achar algo para melhorar. Sempre achamos que tem alguma coisa que poderíamos ter feito melhor. Mas nesse momento é quando nós entregamos a obra para a sociedade. Então, liberação é a disponibilidade, a exposição desse material. Quando falamos dessa forma de liberação, vamos perceber que eu posso escolher ter dois tipos. O primeiro, em que eu posso apenas expor e deixar lá para os outros e cada um tem a sua opinião, não quero saber o que acham. A segunda é quando eu quero um feedback. E aí o artista, ele normalmente faz aquele momento de bate-papo depois da exposição, ou depois de uma apresentação, tem uma troca, uma mesa redonda, uma palestra. Então, cada um vai escolher aquilo que melhor cabe para a sua ideia. Lembra da saturação, a primeira etapa? Pois é. Então, nessa última etapa, eu também posso escolher o que cabe. E assim a gente percebe que com a atualidade, nós temos várias formas de liberar esse material. Se eu produzo algo hoje, eu não posso mais ficar pensando em disponibilizar para apenas uma quantidade pequena de pessoas, se conseguimos atingir uma grande quantidade de pessoas. Quando eu falo de liberar na atualidade,
nós vamos sair desse formato de paredes. Podemos ultrapassar os muros e chegar às redes sociais, trazendo aqui um olhar para a arte que chega em todo e qualquer espaço. Quando eu falo dessa forma das redes sociais, nós vamos perceber que ela vai nos trazer também possibilidades diferentes de comunicação. E eu posso tanto usar a primeira forma de liberação, que é onde nós colocamos apenas para os outros assistirem e verem, quanto eu posso colocar da segunda forma, onde eu consigo ter o feedback e conversar. Por exemplo, se nós colocamos num canal do YouTube e eu quero ter esse feedback, eu posso abrir os comentários e ir vendo, curtindo, comentando e depois até melhorando, aprimorando aquela obra. Mas se de repente eu não tenho interesse de ouvir o que acham, porque a minha intenção é só passar a minha opinião sobre uma certa situação, então quer dizer que eu posso fechar os comentários e deixar lá. Afinal, o importante é só expandir e deixar que a mensagem seja propagada. Mas eu também posso, com o tempo, ir fazendo esse mesmo processo das 3 etapas, da saturação, da produção e da liberação. Não é algo fechado, lembra que nós vimos que é um processo contínuo? Então, depois de liberar esse material, eu posso ter o meu mood board ou o meu diário de campo, uma forma que eu vou estar registrando e lapidando cada vez mais essa ideia. Assim, eu posso tanto melhorar a obra que já existe, quanto até criar uma nova arte. E essa dica não fica só para arte, tá bom? Fica para qualquer outro trabalho. De repente, você tem até alguma outra atividade aí, seja da escola, do trabalho, do seu cursinho, ou até coisas de casa para fazer. Você pode estar utilizando o mood board, diário. E como eu posso até trazer isso de forma mais produtiva, tendo um olhar de filtro para as coisas. Afinal, temos muita informação, mas pouco conhecimento no momento, onde é difundido muita coisa. Porém, temos que perceber que quando estamos muito expostos, precisamos saber selecionar, eleger aquilo que realmente faz sentido e vai agregar. Por exemplo, quando a gente fala da questão das nossas redes sociais, nós vamos ter que perceber que tem coisa que faz sentido e que não faz. Então, aqui a gente pode começar a filtrar e começar a eleger. De repente, você deixa de seguir certas pessoas que não agregam para o seu trabalho. Você pode começar a escolher com quem conversar. E também pode até começar a ter ócio criativo. Deixar de ser só aquele momento de rola o dedo, vai vendo o feed, e começar a ter momentos que vão depois te trazer ideias, te trazer um flow, um momento criativo. Cada um tem o seu jeito e a sua personalidade. Pode ser cuidando do jardim, pode ser limpando a casa, lendo um livro, dançando música, ouvindo algo. Isso tudo vai depender da sua forma de prazer e de divertimento. E outra dica muito importante, que isso serve para tudo também, não só para uma obra ou para a arte, mas para a vida. Andar sempre com aquele bloquinho de notas, com aquele caderninho. Ah, não sou muito de escrever, professora. Tudo bem, a gente tem hoje um caderno na palma da mão em que a gente digita e às vezes a gente só coloca uma letra e a palavra já é adivinhada. Então, pode colocar no seu bloco de notas do celular, pode colocar numa conversa sua com você mesma no WhatsApp. Isso tudo vai fazer com que depois você possa retomar e amadurecer essa ideia para fazer uma nova produção. E tudo isso também nos leva a perceber que precisamos estar nos alimentando de forma diferente. Então, eu posso olhar inspirações no Pinterest, onde também é uma plataforma que eu consigo colocar a minha produção,
Lembra do processo de liberação nessas redes, na forma de comunicação que vimos? Então, eu posso utilizar essas plataformas, o Pinterest, Instagram, YouTube e outros, para estar fazendo esse processo de liberação. Mas eu também posso usar como inspiração para a primeira etapa da saturação. Afinal, sempre que a gente acha que está criando algo novo, alguém lá do outro lado do mundo também já pensou nessa ideia. Tudo que nós estamos produzindo, temos que pensar que ele não fica para nós. Afinal, se toda produção pensa em resolver um problema, toda criatividade e imaginação tem que ser utilizada para algo agregador e que vai fazer sentido. Não que nós não precisamos ou que não devemos ter as nossas ideias e viagens de vez em quando. Pelo contrário, lembra que eu falei do ócio criativo? Se de repente só se jogar no chão e ficar olhando as nuvens te traz novas ideias para criar, te inspirar, fazer outras coisas, é muito válido. Tudo depende de você e da sua personalidade. E aqui a gente consegue perceber que nós temos essas formas de liberação de várias maneiras, mas a criação é muito importante. E quando nós falamos desse processo de criação, aqui nós estamos colocando algumas plataformas, mas não é para ficarmos fechados a isso. Como falamos, a linguagem é essa necessidade de manifestar, de passar uma mensagem. E você pode escolher como se comunicar. Ah, professora, mas eu não me sinto tão à vontade assim de estar nas redes. Sou aquela pessoa mais do off. Tudo bem, mas é necessário entender que nós precisamos interagir, porque esse processo de interação vai fazer com que a gente também se desenvolva e passe a trazer essas soluções de forma mais palpável, coerente com a realidade. Se vivemos em uma realidade em que é de muito alcance, nós também precisamos perceber que não cabe mais ficarmos isolados. E quando coloco isso, claro que é de forma muito sensível. Afinal, cada um tem o seu time. E esse time precisa ser respeitado. Porém, é necessário entender que esse tempo, ele não é um tempo em que eu vou ficar na inércia. Eu vou ter que começar a pensar no que realmente faz sentido e ir fazendo as coisas. Mas essas coisas ainda são coisas que eu vou ter que lapidar. Porque se de repente eu quero fazer algo que eu não penso, eu não elaboro, eu não filtro, eu passo a perceber que eu vou começar a fazer as coisas fragmentadas de qualquer jeito. Então, é necessário que a gente comece a pensar que eu não posso querer elaborar algo e entregar de qualquer forma para a sociedade. Eu posso começar a trazer algo mais primoroso. Por isso, lá na etapa de produção, nós falamos sobre a questão da técnica. E quando colocamos essa questão técnica, temos que ter cuidado também para não ficarmos muito perfeccionistas, porque senão eu também fico naquela coisa de sempre achar que não está bom e nem trago nada. Por isso, é pensar em também não fazer qualquer coisa, mas também não se demorar, porque senão aquela ideia depois pode não fazer mais sentido. Por isso, permita-se experimentar, respeitar seu tempo, se colocar à disposição. Afinal, tudo aquilo que não sabemos é porque ainda não experimentamos. Então, se você experimenta, você está se permitindo. Então, permita-se. A partir do momento em que você se permite imaginar, se permite criar, vivenciar, você vai estar criando memórias, experiências, uma história que fica no seu corpo, na sua história e para os outros.
Mas uma coisa nesse processo todo é muito importante: se divertir. Porque de nada adianta se for apenas um trabalho muito árduo. Então, essa obra, ela também vai passar isso. Afinal, se é a nossa forma de comunicar, de expressar nossos sentimentos, aquilo vai estar muito claro e explícito na sua obra. Tudo o que nós fazemos tem um pouco da nossa essência. Então, é colocar amor no que faz. Ali vai ter diferença. Mas é necessário lembrar que essa criança dentro de nós, ela não pode morrer, porque é ela que traz a imaginação e a criatividade do nosso dia a dia, do nosso trabalho, da nossa vida. Então, permita-se, divirta-se, inove e explore. Afinal, nós não estamos aqui para passar, estamos aqui para vivenciar. E dentro da arte é esse olhar de buscar a beleza no simples e entender que eu não preciso de muito, eu preciso daquilo que faz sentido. Quando falamos dessa produção artística, então, vamos perceber que é começar a entender que as coisas ao nosso redor, elas são sim arte, que nós somos arte. Assim como a questão de entender dos nossos povos originários que a arte ela não é dissociada da vida, a beleza está no dia a dia, no que nós fazemos, compreendemos. E cada forma de produzir vai ser a sua forma de falar. Então, não é julgar a obra do outro, nem a sua. É buscar apreciar, deixar fluir e perceber apenas que ali tem um pedacinho de alguém. Assim como você deixa um pouco de você na sua obra, o outro também está passando. E vamos perceber que essa forma de entender vai nos trazer um outro olhar para o mundo, sabendo que nós não precisamos seguir certos formatos. Existe essa receita de bolo que nós vimos hoje, da saturação, da produção e da liberação. Mas nós podemos pegar isso e adaptar para o que faz sentido para a gente, e ir lapidando aos poucos, nesse processo contínuo. Assim como a vida, nós estamos em constante transformação. A todo dia, nós estamos construindo um pouquinho de nós. E lembre-se, nós somos responsáveis por tudo aquilo que cativamos. Assim, vamos chegando ao final da nossa aula de hoje.